Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que não ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, no centro deste domingo, da liturgia da palavra deste domingo, o 15º domingo do tempo comum, está o tema da palavra de Deus. Importante a gente compreender a palavra, compreendermos aquilo que Deus nos fala através da sua palavra. E de modo muito concreto, na leitura do profeta Isaías, o texto que nós escutamos na primeira leitura, a gente escuta um texto, um relato que fala sobre a força da palavra de Deus, da palavra que é enviada por Deus. E nós sabemos que a palavra
que foi enviada pelo Pai é o Filho de Deus. Jesus é a palavra, como nós bem sabemos. Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne. Jesus é o Logos. Esses três termos, palavra, verbo e Logos, é a mesma coisa. Então, interessante a gente compreender bem a liturgia de hoje, que fala sobre a palavra, mas não podemos nos esquecer quem é essa palavra que nos é orientada, nos é anunciada. A palavra se fez carne, o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. E o relato de Isaías vai dizer que esta palavra, ela não volta sem cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Isso é muito interessante escutar essas palavras do profeta. Assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sai de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Então, são poucos os versículos dessa primeira leitura, mas a gente consegue compreender de modo muito concreto aquilo que o profeta quer nos dizer desta palavra de Deus que é anunciada e que produz fruto. O fruto pretendido pelo Pai ao enviar o Filho. Qual era o fruto pretendido pelo Pai quando enviou o Filho? O fruto pretendido pelo Pai era a redenção da humanidade. O fruto pretendido pelo Pai era a obra recriadora que Jesus realizou através da sua paixão, morte e ressurreição. Isso está também presente na segunda leitura de hoje de São Paulo aos Romanos, a carta de São Paulo aos Romanos. Nós escutamos: pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até ao tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação do nosso corpo. Essas palavras da carta aos Romanos nos faz compreender essa expectativa por essa obra realizada por Jesus, a expectativa que todos nós temos. Nós já recebemos da parte de Deus a salvação. Nós sabemos que a salvação não é uma realidade que vai acontecer na história. A salvação é uma realidade que já aconteceu na história. E se existe esse desejo em nós, se existe em nós essa aspiração, se o nosso corpo ele geme desejando essa obra de redenção, o nosso corpo geme não esperando que essa realidade aconteça, simplesmente como algo que ainda não ocorreu na história dos homens. De fato, Jesus já realizou a obra da redenção. Porém, o relato nos faz compreender que esse corpo que nós recebemos, esse corpo, ele espera essa obra que vai se realizar no fim da história. Na nossa história, Jesus entrou, assumiu a nossa humanidade, o nosso corpo, e elevou o nosso corpo. O nosso corpo, a nossa humanidade foi elevada por Jesus. Ele, sendo Deus, o Verbo, a palavra, o Logos, sendo Deus, desce para reabilitar o homem, para reconciliar o homem com o Pai, ressuscita e ascende aos céus, ressuscitado com seu corpo glorioso.
O nosso corpo geme também por esse momento que nós um dia viveremos. Um dia também o nosso corpo experimentará dessa plenitude para o qual nós fomos criados. Fomos criados para vivermos a nossa humanidade, o nosso ser, experimentar dessa presença, dessa felicidade em Deus. Fomos adotados através da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Somos filhos de Deus e aguardamos esse momento onde iremos contemplar a face de Deus, contemplar a glória de Deus. O nosso corpo será redimido, a redenção total do nosso ser. No Evangelho de hoje nós escutamos um relato, e até um relato, poderia dizer, de simples explicação. E é um relato de simples explicação porque Jesus tratou de fazer a homilia para nós. Jesus mesmo fez a homilia desse relato de hoje. Ele começa falando sobre a parábola do semeador. O relato começa com a parábola do semeador que sai a semear. E no final, já no final do Evangelho de hoje, Jesus vai explicar para os seus discípulos essa parábola. Aqui está um termo interessante e eu acredito que seja o que seja mais importante a gente falar sobre o texto de hoje, o Evangelho de hoje. Até porque, como eu disse, Jesus já fez a homilia, já explicou o que significa cada versículo referente a essa parábola. Porém, Jesus fala em parábolas. E aqui está um detalhe interessante. E aparentemente pode parecer que Jesus não tem o interesse que aqueles homens compreendam a parábola. Se vocês pararem para fazer a leitura, talvez vocês cheguem erradamente a esta conclusão. Erradamente a esta conclusão. Porque, de modo algum, Jesus fala a palavra para que essa palavra não seja compreendida. A palavra que Jesus anuncia sempre é uma palavra a ser compreendida para assim ser acolhida. Jesus proclama a sua palavra para que essa palavra possa entrar na vida do homem. Mas qual é a grande explicação do que Jesus diz no Evangelho de hoje? Jesus diz assim: os discípulos perguntam para Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. É meio enigmático essas palavras de Jesus. A vocês é dado o conhecimento do reino dos céus, mas para eles esse conhecimento é vedado. Eles não têm acesso ao conhecimento do reino dos céus. E continua Jesus: pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. Parece um pouco injusto. A pessoa tem pouco e até o pouco que ela tem é retirado, e aquela que tem muito recebe além do que já tem. É um pouco injusto assim, do ponto de vista de uma leitura fundamentalista. Quando a pessoa faz uma leitura fundamentalista, ele diz assim: mas é injusto essas palavras de Jesus. Não seria o contrário, não? Quem não tem não deveria receber para ter mais? E quem tem, de repente, não poderia partilhar? Ou Jesus não poderia tirar de quem tem e dar a quem não tem? O relato aqui está dizendo que quem tem será dado mais, quem não tem será retirado. Mas depois eu vou explicar para vocês o que Jesus quer dizer com isso. E continua o texto: é por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos,
para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Aqui está a chave de leitura, os versículos que nos fazem compreender o que Jesus está falando. Na verdade, a grande dificuldade por parte daqueles que escutam a parábola é que eles não se colocaram como aqueles que querem seguir Jesus. Somente os discípulos compreendem a palavra de Deus. Aqui está o grande detalhe. Para compreender a palavra de Deus, somente sendo discípulo. Somente se nós nos colocarmos naquela postura de quem quer acolher a palavra. Quem não tem disposição para acolher a palavra, vai escutar a palavra de Deus. Talvez até escute, se dispõe a escutar. Mas o que diz o profeta Isaías e o que Jesus está falando aqui, tomando as palavras de Isaías para explicar a surdez daquelas pessoas que não são capazes de penetrar nos mistérios do reino dos céus. Somente os discípulos de Jesus conseguem penetrar nos mistérios do reino dos céus. Somente aquele que se coloca como alguém que quer acolher a palavra. E os que querem acolher a palavra são aqueles que se dispõem a realmente ter o coração aberto para acolher a semente da palavra de Deus. Porque a semente da palavra de Deus não produz efeito, ou não produz na mesma medida os efeitos no coração de todos nós. É a mesma palavra que é proclamada. É a mesma palavra. Porém, os terrenos que são diferentes. A palavra é a mesma, mas o terreno que acolhe a palavra são terrenos diferentes, terrenos que não têm o preparo ideal para acolher a palavra. Por isso que os efeitos desta palavra não serão iguais. E até mesmo o efeito da palavra no coração daqueles que acolhem a palavra não será igual o efeito, porque a disposição interior de cada um de nós é que vai determinar a eficácia da palavra de Deus. A palavra de Deus é eficaz por si mesma, porém, quanto mais eu me disponho a acolher esta palavra, mais essa palavra encontra um terreno propício para produzir o efeito desejado, para produzir a obra de conversão, de transformação. Por isso que santidade é resposta diária e é resposta pessoal. Santidade comunitária, ela se produz pela fidelidade pessoal. O contexto comunitário e a comunidade cristã nos ajuda a crescer na santidade, mas sempre a resposta é pessoal, sempre a disposição interior de cada um que vai determinar a eficácia e vai produzir os efeitos de conversão, de santidade na vida de cada um de nós. Então, para que a palavra de Deus produza fruto, eu preciso ser discípulo. Discípulo é quem se coloca atrás de Jesus. Discípulo não é aquele que se coloca, e quando aconteceu de Pedro achar que poderia repreender Jesus, depois que ele fala em nome de Deus, e Jesus reconhece que o que ele fala é em nome de Deus. Tempos depois, como é próprio de nós, frágeis, limitados, quando Jesus fala que vai morrer, que vai sofrer, que o seu caminho é o caminho que o levará a viver uma paixão dolorosa, Pedro diz: não, que isso não aconteça contigo. E o que Jesus diz para Pedro? Para trás de mim, Satanás, para trás de mim, porque o que agora falaste não provém do Espírito de Deus, provém da tua humanidade e provém do demônio. Então, para trás de mim. Se estiveres atrás de mim, compreenderás que eu preciso realmente derramar o meu sangue. Se colocar como discípulo, compreenderás que eu devo derramar o meu sangue.
e se colocares atrás de mim, compreenderás também que tu deves derramar o seu sangue. Somente se colocando como discípulo de Jesus, para compreendermos os mistérios de Deus, os mistérios da vida de Jesus, e para compreendermos os mistérios de Deus na nossa vida. O discípulo precisa penetrar nos mistérios do reino dos céus. Por isso, não será enigmático para nós a palavra de Deus. Porque quando nós nos dispomos a escutar a palavra de Deus como discípulos, Deus fala ao nosso coração. E é Deus que rege a nossa vida. Quando nós muitas vezes nos colocamos como aqueles que se fecham à palavra de Deus, como esse povo que se torna insensível, como este povo que tem má vontade, que fecha os olhos para não ver, que não se dispõe a ouvir com seus ouvidos, para que assim compreenda com o coração e nesse movimento se convertam, nesse processo de escuta, de acolhimento se convertam. Esse povo que se põe como quem não quer acolher a palavra de Deus, esse povo não vai viver esse processo de discipulado, de compreensão da vontade de Deus, de conversão interior. Que Deus nos dê a graça de vivermos esse processo todos os dias, porque Deus fala ao coração do seu eleito, do seu discípulo, do discípulo que põe, como João fazia, que põe a sua cabeça no peito de Jesus para escutar a palavra, para escutar os batimentos do coração do Senhor. Que seja esse movimento do nosso coração, de discípulo que se coloca no peito do seu mestre para acolher a sua vontade para as nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé e juntos